Você já se perguntou por que algumas pessoas dizem ouvir Deus com tanta clareza, enquanto você, mesmo orando, sente como se estivesse falando com o silêncio? E se eu te dissesse que não é falta de fé, mas falta de hábitos certos? Hoje eu vou te mostrar como algumas pequenas práticas diárias podem abrir seus ouvidos espirituais e transformar completamente a forma como Deus te guia, e talvez de um jeito que você ainda não imagina. Porque no meio da sua rotina corrida, há algo acontecendo agora mesmo que você talvez não tenha percebido. A verdade é que Deus sempre falou, fala e continuará falando. O problema não está na voz dele, mas no ruído que tomou conta do seu coração. E é justamente aqui que entra aquilo que quase ninguém ensina. Existem hábitos específicos, simples, mas poderosos, que alinham sua mente e sua alma para perceber aquilo que Deus já está tentando comunicar há muito tempo. E o mais interessante é que esses hábitos não são fórmulas mágicas e nem exigem dons especiais. São práticas que qualquer pessoa pode aplicar, independentemente do quanto se sinta distante, cansada ou espiritualmente perdida. É como ajustar uma antena. O sinal sempre esteve lá, mas basta um movimento certo para tudo ficar claro. Só que aqui está o ponto que quase ninguém fala. Quando você começa a cultivar esses hábitos, Deus não apenas passa a te orientar em decisões importantes, Ele passa a te conduzir para caminhos que você nem imaginava. Caminhos que estavam preparados, mas bloqueados por ruídos internos. E há um detalhe sobre isso que pode mudar tudo, mas poucas pessoas sabem o quanto isso pesa. Por isso, preste muita atenção ao que vem agora. Porque antes de te mostrar os hábitos, você precisa entender algo que está acontecendo na sua vida neste exato momento. Algo que, se ignorado, pode te impedir de ouvir a voz que já está chamando seu nome há muito tempo. Para aprender a ouvir Deus falando todos os dias, você precisa começar pelo hábito que parece simples, mas poucos praticam de verdade. Criar momentos intencionais de silêncio. Não é desligar o celular por 2 minutos, é silenciar a alma. O silêncio não é ausência de barulho, é espaço para discernir. E nesse espaço, muita gente se assusta com o que encontra, porque percebe o quanto a própria mente se acostumou ao caos. O segundo hábito é o alinhamento diário pela palavra. Não como uma leitura apressada, mas como um alinhamento mental. Quando você lê a Bíblia com atenção, não está apenas absorvendo informações, está calibrando seus pensamentos, filtrando o que não é de Deus e reconhecendo a diferença entre suas emoções e a direção divina. Sem isso, qualquer sussurro interno pode parecer voz de Deus, e é aí que muitos se confundem. O terceiro hábito envolve algo que muita gente evita: vulnerabilidade nas orações. Ser honesto com Deus permite que você escute respostas mais nítidas. Porque quando você para de tentar impressionar Deus com palavras bonitas e começa a falar a verdade sobre seus medos, desejos e dúvidas, algo muda. Deus não responde orgulho, Deus responde sinceridade. E existe um quarto hábito que poucos compreendem: observar padrões. Deus repete, confirma, direciona. E muitas vezes nós chamamos isso de coincidência, mas não é, é direção. Só que para perceber, você precisa estar disposto a fazer uma pergunta simples, mas profunda. Por que isso se repetiu para mim? E antes de avançarmos, eu quero te pedir algo para fortalecer essa reflexão. Comente agora a frase: eu quero aprender a ouvir Deus todos os dias. Escreva isso nos comentários para declarar essa decisão publicamente e para que sua jornada comece com intenção. Existe um quinto hábito que costuma ser ignorado porque parece espiritual demais, mas é extremamente prático: desenvolver sensibilidade ao movimento interno do Espírito Santo. Não estou falando de emoções intensas ou arrepio. Estou falando daquela impressão sutil, daquela inquietação leve, daquele pensamento que volta repetidamente como se tivesse um peso próprio. Muitas pessoas descartam isso como imaginação, mas é justamente aí que Deus começa a sussurrar.
E algo interessante acontece quando você passa a prestar atenção nessas pequenas impressões. Elas começam a ganhar nitidez. É como ajustar a visão no escuro. Primeiro, você não enxerga nada, mas depois de alguns minutos, seus olhos se adaptam. Da mesma forma, sua alma aprende a identificar o que vem do espírito e o que vem apenas da sua ansiedade. Essa distinção é o que separa quem vive guiado por Deus de quem vive guiado pelo medo. Mas aqui entra um ponto que quase ninguém comenta. Ouvir Deus não é apenas receber voz ou instrução, é perceber direção. E direção tem a ver com passos, não com discursos. Às vezes Deus não fala, Ele conduz, Ele fecha portas, Ele mexe no seu coração, Ele impede caminhos que você forçaria. E isso também é ouvir Deus, talvez de um jeito até mais claro. Só que existe uma razão pela qual muitos não conseguem reconhecer essas direções. Uma razão simples, mas profunda. A alma está ocupada demais, mas não ocupada com pecado, ocupada consigo mesma, preocupada, sobrecarregada, tentando prever, controlar, imaginar cenários. E quando a mente está cheia de possibilidades, você não percebe a única direção correta que já estava ali. E é aqui que surge uma pergunta que pode virar uma chave na sua jornada. E se Deus já falou algo para você nas últimas semanas, mas você não percebeu porque estava esperando que Ele falasse de um jeito totalmente diferente? Agora precisamos tocar em algo essencial: consistência. Ouvimos Deus não por momentos isolados, mas por um estilo de vida. Muitas pessoas tentam ouvir Deus só quando estão desesperadas, confusas ou emocionalmente fragilizadas. Mas a voz de Deus fica mais clara quando você o busca todos os dias, especialmente quando sua vida está estável. Porque Ele não fala apenas para consertar crises, Ele fala para construir caminhos. E sabe o que poucos percebem? A consistência não fortalece apenas sua sensibilidade espiritual, ela fortalece sua confiança. Quando você se acostuma a buscar Deus diariamente, começa a notar que Ele sempre esteve presente em detalhes que antes pareciam aleatórios. O problema não era Deus falando pouco, era você ouvindo menos do que poderia. Mas existe algo ainda mais profundo. Quando você se torna consistente, Deus começa a te dar responsabilidades novas. Ele te confia pessoas, decisões, direções e até sonhos que antes você não estava preparado para receber. E é por isso que ouvir Deus diariamente não é sobre ter respostas rápidas, é sobre se tornar alguém que carrega propósito. Só que no meio dessa construção acontece um fenômeno curioso. Às vezes, quanto mais você busca Deus, mais silencioso Ele parece. E muitos desistem nesse ponto. Só que esse silêncio não é ausência, é treinamento. Deus te ensina a confiar mesmo quando Ele não responde imediatamente, porque é assim que você aprende a reconhecer sua presença e não apenas suas palavras. E antes de seguirmos, deixe isso ecoando dentro de você. E se esse aparente silêncio que você sente hoje não for rejeição, mas preparação para algo que Deus está prestes a revelar? Outro hábito essencial para ouvir Deus todos os dias é aprender a filtrar vozes. Existe a voz de Deus, a sua própria voz, a voz das suas emoções e a voz do inimigo. E se você não aprender a distinguir essas camadas, tudo se mistura e vira confusão espiritual. Muitas pessoas acreditam que Deus não fala, quando na verdade estão apenas sobrecarregadas por pensamentos que não vêm dele. A voz de Deus nunca produz medo paralisante, nunca produz culpa destrutiva e nunca empurra você para longe de sua essência. A voz de Deus sempre aponta para propósito, direção, restauração e ordem. Se a voz que você escuta te derruba, te acusa ou te deixa inquieto sem motivo, essa não é a voz de Deus. Reconhecer isso já é metade da jornada. Outro ponto importante é que a voz de Deus sempre está alinhada com a palavra. Ele nunca vai te orientar de um jeito que entre em contradição com aquilo que Ele já revelou. E é por isso que quem se distancia da palavra passa a enxergar Deus como alguém confuso, quando na verdade a confusão nasceu da distância, não da voz dele. Mas existe uma armadilha silenciosa nesse processo. Às vezes,
A voz que mais atrapalha você de ouvir Deus não é a do inimigo, é a sua própria impaciência. A mente tenta criar respostas rápidas, preencher silêncios, decidir antes de orar. E quando a ansiedade fala mais alto, você interpreta isso como direção divina, quando na verdade é apenas urgência emocional. E aqui fica uma pergunta que pode cortar essa névoa que você talvez nem sabia que estava te cercando. Quantas das decisões que você tomou nos últimos meses foram direção de Deus e quantas foram apenas tentativas de acalmar sua pressa interna? Existe ainda um hábito que transforma completamente a forma como você escuta Deus: discernir movimentos externos. Deus não fala apenas para dentro, Ele fala através de circunstâncias, encontros, interrupções e até imprevistos. Às vezes, você pede uma resposta e Deus te dá uma mudança. Você pede uma voz e Ele te dá um sinal. Você pede clareza e Ele fecha uma porta. Muita gente interpreta isso como frustração, quando deveria ver como direção. E é aqui que muitos perdem percepções importantes. Eles acreditam que ouvir Deus é esperar algo extraordinário, mas muitas das respostas vêm em detalhes simples. Uma conversa inesperada, um convite que você não esperava, um desconforto que não fazia sentido, uma oportunidade que surgiu do nada. Tudo isso pode ser Deus alinhando o tabuleiro para te conduzir aonde Ele quer. Mas para discernir esses movimentos, você precisa desenvolver o hábito da observação espiritual. Isso significa olhar para a sua vida como quem observa pistas. Nada é por acaso, nada é aleatório, nada é irrelevante. Quando você cria esse olhar, começa a perceber que Deus está muito mais ativo na sua história do que você imaginava. Só que existe um tipo específico de movimento que Deus faz e que quase ninguém reconhece. Ele afasta pessoas. E quando Deus afasta alguém da sua vida sem explicação, geralmente há duas razões: proteção ou preparação. Mas pela dor do afastamento, muitas pessoas interpretam isso como perda, quando deveriam interpretar como cuidado divino. E antes de seguirmos, pense nisso com honestidade. E se aquela pessoa que saiu da sua vida recentemente não saiu por acaso, mas porque Deus precisava liberar espaço para algo ou alguém que Ele está prestes a enviar? Existe um hábito que poucas pessoas associam a ouvir Deus, mas que é fundamental: confrontar suas próprias intenções antes de pedir uma resposta. Muitas orações não são escutadas porque não são sinceras, são enviesadas. Você pede direção, mas já tem um caminho favorito. Pede uma resposta, mas no fundo quer apenas uma confirmação daquilo que já decidiu. E quando o coração está inclinado para um lado específico, qualquer sinal parece vir de Deus, mesmo quando não vem. Quando você começa sua busca pela voz de Deus a partir de um coração transparente, algo muda. Em vez de tentar usar Deus para validar seus planos, você passa a se colocar diante dele como alguém que deseja ser moldado. Essa postura abre espaço para uma comunicação mais nítida, porque Deus responde de forma mais clara quando sabe que você está disposto a obedecer, mesmo quando a resposta não for a que você gostaria. E uma coisa importante acontece nesse processo. Você descobre que muitas das respostas de Deus não vêm com emoção, mas com convicção. A convicção é calma, firme, silenciosa. Ela não grita, ela não pressiona, ela simplesmente permanece. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais essa convicção se torna um sinal claro de que Ele está falando. Mas aqui está um detalhe que pode te surpreender. Deus, muitas vezes, só fala quando você resolve parar de insistir. Porque enquanto você tenta empurrar uma porta que Ele já fechou, sua ansiedade abafa completamente aquilo que Ele está tentando te mostrar. E quando você finalmente solta, quando finalmente desiste de controlar, é como se um caminho que sempre esteve ali se revelasse diante de você. E antes de seguirmos, considere isso profundamente.
Existe alguma área da sua vida em que você está esperando Deus falar, quando na verdade Ele já falou e você apenas não aceitou a resposta? Outro hábito poderoso é aprender a diferenciar direção de desejo. Seu desejo pode ser legítimo, pode ser bom, pode até estar alinhado com as promessas de Deus. Mas nem sempre o tempo do seu desejo é o tempo da direção divina. E é justamente aqui que muitos se confundem. Interpretam ansiedade como urgência espiritual. Acham que o incômodo é Deus dizendo vai, quando às vezes é apenas a alma dizendo não aguento esperar. Quando você aprende a discernir essa diferença, seu relacionamento com Deus fica mais leve, porque você entende que não é sua intensidade emocional que determina a voz de Deus. É a paz, pois não é a ausência de luta, é a certeza interior de que você não precisa forçar nada. E quando Deus realmente está te guiando, essa paz acompanha a decisão, mesmo quando o cenário parece impossível. Muitas pessoas dizem que Deus não fala com elas, mas, na verdade, estão esperando que Ele confirme seus desejos e não seus caminhos. Só que Deus não concorda com aquilo que te afasta do propósito. Ele concorda com aquilo que te alinha ao que Ele está construindo. E essa diferença muda tudo. Mas existe um fenômeno curioso. Quanto mais você entrega seus desejos nas mãos de Deus, mais Deus começa a te revelar desejos novos, desejos que você nem sabia que tinha, mas que estavam adormecidos porque ainda não era tempo. Isso mostra que ouvir Deus não te leva apenas a decisões certas, te leva a descobrir versões suas que ainda não existiam. E antes de irmos para o próximo ponto, deixe isso pulsar no seu coração. E se aquilo que você tanto deseja não for o que Deus quer tirar de você, mas o que Ele quer transformar dentro de você? Existe um hábito que parece pequeno, mas muda profundamente sua capacidade de ouvir Deus. Prestar atenção às inquietações persistentes. Não estou falando de ansiedade comum, mas daquela sensação específica que não te abandona. Aquele peso leve, constante, que parece te chamar para algo que ainda não faz sentido. Muitas pessoas tentam ignorar esse incômodo, mas essa é uma das maneiras mais frequentes pelas quais Deus começa a chamar sua atenção. Essas inquietações podem surgir quando você está prestes a entrar em algo que não é para você, ou quando está tentando evitar algo que deveria enfrentar. Deus usa esse movimento interior como alerta e também como convite. Só que a maioria das pessoas confunde essa sensação com dúvida, com medo ou com insegurança, quando na verdade é discernimento sendo formado dentro delas. E existe um detalhe importante. Quando você leva essa inquietação para a oração, algo acontece. Às vezes ela se intensifica, às vezes ela desaparece e às vezes ela se transforma em clareza. E essa resposta, esse movimento, já é Deus falando. Ele não precisa de palavras audíveis para te guiar. Ele apenas reorganiza o seu interior até que você perceba a direção certa. Mas existe um ponto que poucos percebem. Deus nunca cria inquietação para te punir. Ele cria inquietação para te proteger. E muitas vezes, a proteção divina não vem através do que você ganha, mas através do que Deus impede. Aquilo que frustrou seus planos pode ter sido o jeito mais carinhoso de Deus te dizer: eu tenho algo muito melhor que você ainda não está vendo. E antes de seguirmos, reflita com sinceridade. E se aquela porta que não abriu não for sinal de rejeição, mas sinal de que Deus está movendo algo nos bastidores, algo que você ainda nem imagina? Outro hábito indispensável para ouvir Deus todos os dias é aprender a permanecer quando tudo dentro de você quer desistir. Ouvir Deus não é apenas perceber a direção, é resistir até ver o propósito. Muitos param no meio do caminho porque confundem demora com ausência e a espera com abandono. Mas Deus não abandona processos. Ele constrói pessoas dentro deles. Quando você decide permanecer, mesmo sem sentir nada, mesmo sem ver nada, mesmo sem ouvir nada, você ativa uma parte da fé que poucos conhecem. A fé madura, a fé que não depende de emoção,
mas de convicção. A fé que não exige provas, mas responde à presença. E é justamente nessa fase que Deus costuma falar de forma mais profunda, porque você deixou de ser movido pela urgência e passou a ser movido pela confiança. Algo poderoso acontece com quem permanece. A visão começa a mudar. Aquilo que antes parecia impossível passa a fazer sentido. Coisas que pareciam distantes começam a se aproximar. E de repente, você percebe que Deus esteve trabalhando o tempo todo. Só que você estava tão focado no resultado que não percebia a transformação que Ele estava realizando dentro de você. Mas existe uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Às vezes, Deus silencia para que você aprenda a ouvir a si mesmo. Não seus medos, mas sua essência espiritual. Porque dentro de você existe uma parte moldada pelo próprio Deus. E quando Ele quer que você amadureça, Ele te ensina a reconhecer a própria fé que Ele mesmo plantou. E antes de irmos para os próximos blocos, quero pedir algo importante. Se este conteúdo está falando com você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Isso me ajuda a continuar trazendo mensagens como esta e faz com que mais pessoas sejam alcançadas também. Existe um hábito que quase ninguém considera, mas que pode ser o divisor de águas na sua vida espiritual. Revisar aquilo que Deus já te falou. Muitas pessoas dizem que não sabem ouvir Deus, mas a verdade é que elas estão esperando novas instruções sem ter obedecido às antigas. E quando você ignora aquilo que Deus já revelou, a percepção espiritual começa a ficar nublada. Não porque Deus se calou, mas porque você se afastou do ponto onde a voz dele estava clara. Revisar o que Deus já disse também te protege de distorções emocionais. Às vezes, você pensa que Deus mudou o plano, mas o que mudou foi o seu nível de paciência. Às vezes, você pensa que Deus te deixou no escuro, mas Ele apenas te deixou no processo. E quando você volta às palavras antigas, aquelas que tocaram seu coração, aquelas que você sentiu que eram direções, você começa a perceber que, na verdade, Deus tem sido muito mais consistente do que a sua memória espiritual. E existe algo poderoso quando você pratica isso. Você vê padrões. Deus repete temas. Deus insiste em áreas específicas. Deus reaviva convicções que você tentou enterrar. E, de repente, aquilo que parecia silêncio se transforma em continuidade. Você percebe que Deus não abandonou o caminho. Ele apenas te esperou voltar para o ponto certo. Mas há uma verdade profunda aqui. Muitas vezes, para ouvir Deus sobre o próximo passo, você precisa lembrar o que Ele disse sobre o passo anterior. É como se cada direção fosse uma peça de um quebra-cabeça maior, e você só vê a imagem completa quando para de pular etapas. E antes de irmos para o último bloco, deixe essa pergunta ecoar dentro de você. Se Deus te perguntasse hoje, por que você quer ouvir minha voz? Você teria uma resposta sincera? Para encerrar essa jornada, há um hábito que une todos os outros e abre espaço para que Deus fale de forma constante, entregar o controle diariamente. Não é uma entrega teórica, não é dizer, seja feita a tua vontade, enquanto tenta conduzir tudo do seu jeito. É uma entrega real, consciente, repetida, um ato diário de colocar nas mãos de Deus aquilo que suas mãos não conseguem sustentar. Quando você entrega o controle, algo extraordinário acontece. A ansiedade diminui, o medo perde força, a mente se aquieta. E é nesse ambiente interno que a voz de Deus se torna mais clara. Porque Deus não grita por cima da sua necessidade de controlar. Ele fala quando você decide confiar. E essa confiança é construída um dia de cada vez, num processo lento, mas transformador. Às vezes, você quer ouvir Deus para ter segurança, mas Deus quer que você o ouça para ter relacionamento. E quando esse relacionamento cresce, você começa a perceber a presença dele em coisas que antes passavam despercebidas, em uma paz repentina, em um pensamento que te realinha, em uma força que surge quando você já estava cansado. Tudo isso é Deus falando. E há algo que precisa ser dito. Ouvir Deus todos os dias não é privilégio de alguns. É prática, é hábito, é postura, é entrega.
Qualquer pessoa pode desenvolver essa sensibilidade. E quando isso acontece, a vida deixa de ser conduzida pelo medo e passa a ser guiada por propósito. Cada passo, cada escolha, cada estação se torna parte de uma história escrita com alguém que sabe exatamente para onde está te levando. E para concluir, leve com você esta verdade. Deus não te chama apenas para escutar, Ele te chama para caminhar com Ele. E quando você aprende a ouvir sua voz diariamente, você não apenas encontra direção, você encontra o caminho até a bênção que Ele já preparou para você.